Boa noite, pessoal. Estamos no ar com mais uma Voz de Guarulhos. Hoje, segunda-feira, dia 9 de novembro de 2020, faltando apenas 6 dias para a eleição que vai definir os nossos representantes na Câmara Municipal, os 34 vereadores, e também, é claro, o primeiro turno para quem será o nosso prefeito. Lembrando que, provavelmente, como as últimas pesquisas têm mostrado, Guarulhos deverá ter segundo turno para prefeito. Caso isso aconteça, será no dia 29 de novembro, ou seja, 15 dias após o primeiro turno. A gente vai falar bastante sobre isso aqui. Quem está aqui do meu lado hoje é um vereador, um advogado que entende pra caramba de política, que está sempre muito presente aí na vida política, no cotidiano da cidade. Daqui a pouco nós vamos falar sobre tudo isso, sobre como está acontecendo essa eleição, as dificuldades, né? A gente sempre tem levantado aqui as dificuldades que os candidatos têm enfrentado com essa questão da pandemia, não podendo aglomerar muitas pessoas. Tem muitos candidatos que não estão nem aí, a realidade é essa. Mas a maioria está respeitando o limite e até mesmo que as pessoas estão com medo. As pessoas estão com medo de uma segunda onda da Covid-19, como já tem acontecido aí no exterior. Nós temos que nos prevenir, sim, para que isso não aconteça no Brasil. Vocês já viram, vocês internautas inteligentes, o que aconteceu no primeiro momento, hein? Cidades totalmente despreparadas, desvio de dinheiro público em muitas cidades. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Desvio de dinheiro público aí, malandrões aí, prefeitos que no intuito, não, a gente está ajudando a enfrentar a Covid-19, estava metendo a mão no nosso dinheiro. A realidade é essa. Então, vamos ajudar a prevenir não só a Covid, como também a prevenir esses malandros aí travestidos, de políticos que metem a mão na nossa grana. 18h06. Eu peço sempre a vocês, evidentemente, que vocês curtam e principalmente compartilhem a nossa live. Eu acho que é de extrema importância nós falarmos para o maior número de pessoas possível, ainda mais agora que a gente está trazendo alguns convidados aqui para vocês terem, vocês saberem o que essas pessoas pensam. Eu ouço muito no dia a dia, mas vereador é isso, prefeito é aquilo, os caras só querem se dar bem. Mas na hora que as pessoas se apresentam, na hora que as pessoas dão a cara para serem questionadas, para apresentarem os projetos, sabe o que a gente faz? Simplesmente nos calamos. Eu acho que não é o que tem que acontecer. Vamos aproveitar que o nosso convidado está aqui hoje, é um convidado que não foge também de nenhuma pergunta, e vamos questionar, sim, porque isso faz parte do processo democrático. Obrigado ao pessoal do G7 News, que já está nos retransmitindo nosso trabalho, ao Amaral do Cabo Sul também, que faz um belíssimo trabalho lá no Cabo Sul, e a todos vocês internautas que são a razão da existência da Voz de Guarulhos. Pergunta, pode ser aqui para o meu WhatsApp, 974513284, repetindo, é o 974513284, ou pode mandar diretamente aqui na nossa live. Você sabe que eu gosto particularmente aqui. Eu acho que aqui é que a coisa realmente acontece, aqui que essa interação ela se torna real, e é muito importante essa participação de todos vocês. Bom, quem tem convidado aqui, eu falo pouco. Quer dizer, mineiro falar pouco é meio difícil, né? Mas eu falo menos um pouquinho do que nos dias tradicionais. 18h08. Nosso entrevistado de hoje é o vereador e advogado Laércio Santos, vereador pelo DEM, tentando aí a reeleição. Laércio Santos, para quem me acompanha, sabe que eu sempre falo, é um dos vereadores mais atuantes, não só mais atuantes, é um dos vereadores mais competentes, de conhecimento, de conhecer como funciona o legislativo guarulhense. A gente sempre cobra aqui pessoas preparadas para nos representar. Eu sempre falo que o doutor Laércio Santos é um desses. É claro que não vai ter problema aqui, porque ele é bom, ele é bem preparado. Eu não vou fazer as perguntas que eu quero fazer para ele. Doutor, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente sabe que vocês estão aí numa correria maluca. Primeiro para o mandato, que não se encerrou ainda, e depois já preparando também a campanha. Seja bem-vindo aqui na Voz de Guarulhos mais uma vez. Rodrigo, obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite, obrigado ao seu público. É uma satisfação, mais uma vez, estar aqui com você, dialogando sobre política, sobre os problemas da nossa cidade. E estamos aí sempre compatibilizando a nossa agenda, seja a agenda da disputa eleitoral, seja a agenda de mandato. Nós temos que unir as agendas e procurar focar. E eu estou aqui para falar com o público e falar sobre a cidade. Uma satisfação. Obrigado, vereador Laércio Santos, também candidato a vereador aí, disputando nessa nova legislatura que virá, 2021, 2024. Vou falar um pouco sobre a cidade, mas eu quero perguntar de um assunto que a semana passada me chamou muita atenção e me deixou envergonhado, doutor. Eu sei que o senhor também, se eu fala muito, é contra. Essas ausências de sessões na Câmara Municipal. Eu estava agora à tarde assistindo uma sessão da Alesp. Lá em São Paulo, praticamente tudo voltou. É claro, guardando lá toda aquela questão de segurança, pessoal de máscara, distanciamento social. Aqui em Guarulhos,
os 34 vereadores não se unem, ô vereador, e façam com que as sessões voltem a ser presenciais. Rodrigo, isso é uma reivindicação, eu diria para você que, se não da maioria, boa parte dos vereadores já questionaram o presidente, aliás, logo após o recesso de meio de ano, de que as sessões na Câmara não justificaria mais ter a continuidade de forma online. Ocorre que o presidente, de forma lá subjetiva, ele entende, e é o presidente que decide sobre a continuidade e o formato que deve se processar. Ele entende que ainda há algum risco e há que se manter online. Eu acho que é um despropósito, porque nós estamos verificando os 34 vereadores na rua, para cima e para baixo, pedindo apoio popular. Exatamente. E acabam não se reunindo de forma presencial para enfrentar os problemas da cidade. A meu ver, me parece que é alguma coisa orquestrada por parte com o governo municipal para blindar o governo das eventuais cobranças e críticas de forma pública por parte dos vereadores. E isso é muito ruim, porque aquilo que eu já falei, você também fala, torna-se uma Câmara sempre subserviente ao chefe do Executivo. Eu faço coro que essa situação se resolva, e não só isso, mas que venhamos eleger, Rodrigo, uma próxima Câmara Municipal comprometida, todos os vereadores, com a população, mas não com o chefe do Executivo, porque hoje está muito vergonhoso. Os vereadores praticamente, boa parte deles, falam amém para o prefeito sem qualquer escrúpulo, e isso é muito ruim para não só a trajetória do parlamentar, mas para a população que deu um voto de confiança naquele que poderia ali representá-lo. Isso, doutor, eu evidentemente não sou vereador, mas eu frequento muito lá, acompanho. Eu acho que é até ruim, de repente, para você. O senhor quer apresentar um projeto e o senhor depende lá de, não sei, 17, 18 votos, só que de repente é um projeto que não agrade ao governo. Vocês ficam meio presos. De repente, algo que é bom para a cidade acaba não indo para frente por causa dessa subserviência que é muito ruim para a cidade. Quer dizer, acaba prejudicando o debate na busca de melhorias para Guarulhos, né? Exatamente. Você veja que o sistema, como está processando o dia a dia da Câmara, é um sistema de sessão extraordinária. Então, nós não temos o rito normal. O rito normal, Rodrigo, você pode sequenciar alguns processos investigatórios, as comissões especial de inquérito. Nós temos lá mais ou menos 6 comissões especiais de inquérito protocolada, e que elas não podem sequenciar porque o presidente acha que não precisa realizar as sessões presencial. Então, isso realmente prejudica a população, sem aqui entrar no mérito dessas comissão parlamentar, dos outros atos solenes que a Câmara deveria estar realizando. Eu coloco essa responsabilidade toda nas costas do atual presidente da Casa, que deveria já ter revisto isso, como ocorre nas diversas câmaras municipais. Você falou muito bem da Lesp. Guarulhos, eu mandei a minha assessoria fazer um levantamento há cerca de uns 2 meses atrás. Guarulhos é a única das grandes cidades que está realizando sessão online. Então, isso é muito vergonhoso, e eu concordo contigo, e não dá para a gente compactuar com esse tipo de situação. Só que enquanto você é vereador e tem direito e prerrogativa a seu voto, você há que seguir o ritual definido pelo presidente, que eu volto a dizer, não concordo. Só para complementar aqui, se o vereador me permite, eu tenho a minha opinião, você sabe aqui, quem me acompanha, para mim é uma vergonha o que acontece hoje em Guarulhos, por exemplo, é o presidente da Câmara, ele ser vice do prefeito Guti. Não que isso seja ilegal, não, mas na minha opinião ele deveria, no mínimo, pedir afastamento do poder legislativo para não macular, né, o vereador? Para não macular nenhuma decisão que, porventura, venha a ser tomada. Porque se ele toma alguma decisão contra o prefeito, vamos falar porque ele já está brigado. Se ele toma a favor, nós vamos falar, é claro, que ele pode estar beneficiando o prefeito. Então, eu deixo aqui a minha opinião. Está aqui o vereador que é advogado. Se eu estiver errado, pode me corrigir aqui ao vivo. Eu não acho de bom tom que o presidente da Câmara, sendo vice do prefeito na chapa que irá disputar a reeleição, continue a exercer as suas funções. Essa é apenas a opinião do Rodrigo Souza. Essa é uma vacância, não existe na legislação eleitoral uma regra para isso. Eu concordo com você que, apesar de ser legal, é imoral. É imoral porque, principalmente, o que você vivencia aqui em Guarulhos, onde ficam agindo de forma tendenciosa a blindar o governo. E a gente sabe, e aqui eu falo de público para a população, que existe uma perseguição muito grande dentro da cidade de Guarulhos a todas as instituições
sejam empresas ou pessoas físicas estabelecidas na cidade, se você não comunga dos ideais do governo, você é inimigo do governo. E isso tem ocorrido principalmente agora em período eleitoral. E a gente não pode achar que a Câmara Municipal seja diferente. Então, eu concordo plenamente contigo que numa situação dessa natureza, onde o presidente do Legislativo está postulando uma condição de vice do atual prefeito, eu entendo que a legislação precisa ser aperfeiçoada, mas antes disso, eu acho que precisaria a hombridade do pretenso vice-prefeito para que não ficasse nessa situação, trazendo prejuízo, Rodrigo, para o dia a dia do Legislativo. Com certeza. 18h15, nosso entrevistado hoje é o vereador Laércio Sandes, do DEM, vereador, um dos mais atuantes aqui na cidade de Guarulhos, muito conhecido aí. Além de ter uma atuação presente no Legislativo, o vereador não é aquele que fica escondendo as coisinhas, não. Tem também umas redes sociais muito ativa. Eu sempre estou acompanhando o trabalho, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, seja pelo próprio site lá. Aliás, um site bonito, eu gostei. Estava olhando algumas coisas do seu vídeo para cá hoje. Gostei muito. Pode mandar sua pergunta para o vereador Laércio Santos, a gente tem muito assunto aqui importante. Vocês sabem, eu tenho trazido alguns convidados aqui, eu tenho deixado eles à vontade para ficarem sem máscara. O vereador falou assim: Rodrigo, eu vou ficar com a máscara. É o desejo dele. Mas foi bom ele ficar com a máscara, porque é o próximo assunto que eu vou falar. Vereador, eu me lembro no início do ano, março, final de março para abril, se eu não me engano, depois de uma denúncia feita do suposto superfaturamento de uma compra, no mínimo suspeita, onde a cidade aí pagou R$ 6,20 por uma máscara, o senhor foi o vereador que buscou esclarecimentos perante a justiça. Eu tenho acompanhado esse processo, que muito me interessa, é claro, como todos os outros, mas como é que está esse pé? Eu não tenho visto nada, de repente, andar, parece que a coisa está meio morosa nesse caso. Procedimento judicial não anda rápido como a gente gostaria que fosse, né? O processo foi promovido no último mês de abril, uma ação popular onde eu objetivei o bloqueio da compra, ou se o município já tivesse pago, como de fato pagou, que bloqueasse os valores junto à empresa que vendeu as máscaras para a cidade. Lamentavelmente, o governo comprou máscara R$ 6,20, quando é uma máscara igual essa daqui, Rodrigo, que eu comprei pelo Mercado Livre pagando R$ 1,70. Então, foi... Na mesma época? Na mesma época. E você sabe que se você vai comprar 10, 20 máscaras, é um preço. Se você vai comprar 300 mil, é outro valor. Eu fui atrás, peguei cópia do processo, verificamos com a minha equipe, inclusive com outros colegas advogados, que tinha e tem irregularidade. Nós ingressamos com essa ação judicial para preservar o patrimônio público. A Justiça não só concedeu liminar para bloquear os valores, bloqueou 10% do valor, o remanescente já tinha assumido. Era R$1.800.000? R$1.860.000. Em um primeiro momento, nós pedimos ao juiz que quebrasse o sigilo bancário da empresa, foi negado, nós entramos com recursos no Tribunal de Justiça, foi acolhido e quebrou-se também o sigilo da empresa envolvida. Essa questão eu não posso falar sobre o sigilo, porque está sob o sigilo bancário, e não só o sigilo judicial, como o sigilo bancário. Mas a situação do processo está no seguinte ponto. Todos os envolvidos já apresentaram defesa, o próprio prefeito, o próprio secretário da Saúde e a própria empresa, né? Agora o processo ele está na fase de provas, então muito que provavelmente será realizada uma perícia técnica sobre o produto que o município comprou. Por que isso, Rodrigo? Porque sequer quem recebeu os produtos em nome do município atestou o produto. Ninguém quis atestar. Mas no serviço público, eu já fui secretário de comunicação da Câmara, antes de você fazer qualquer pagamento de contrato, você tem que testar se o serviço foi prestado, se no caso a máscara que foi comprada, se ela é de qualidade especificada. Ninguém se pontificou na prefeitura, não é comigo. Rodrigo, é assim, para você entender. Todo o certame de aprovação e escolha foi no dia 25 de março. Dia 26, a empresa condicionou a venda ao pagamento prévio. Dia 26 foi procedido o pagamento. A nota fiscal foi emitida a favor do município com data do dia 30 de março. Era a terceira venda desta empresa. Essa empresa ela não tinha expertise na venda de máscara. E um detalhe super interessante, o suposto sócio desta empresa, ele tem dívidas constantes lá do Serasa em torno aí de uns R$4 mil. Todo esse arcabouço de informações levou a essa suspeita e, obviamente, que eu, você, qualquer um de nós
deveria, e eu entrei com ação judicial, está na fase de perícia. Eu estimo, Rodrigo, que esse processo ainda vai se alongar pelo resto desse ano e parte do ano que vem, com toda certeza. O julgamento dele, eu acredito que ainda vai pelo menos um ano. Mas, se eu não me engano, além da questão judicial que está correndo, a prefeitura também ela chegou a abrir uma sindicância, que é um procedimento interno aqui. E o senhor, como parte de todo esse processo, está acompanhando isso? Eles dão informações? Como é que está? Diz o prefeito que iria abrir uma sindicância. Você viu alguma nota no Diário Oficial? Eu não vi. Eu não vi. Justiça, o prefeito um dia fala, eu não vi. Aliás, bem lembrado que você falou, eu vou atrás dessa sindicância. Eu quero saber se de fato ela existe, porque foi... eu me ative a questão jurídica e não me ative essa questão administrativa de sindicância, mas eu não vi falar, aliás, eu vi falar, mas eu não vi formalmente publicado no Diário Oficial alguma coisa a respeito. É pertinente, é importante, porque dentro do certame de compra deste produto, vamos assim dizer, houve algumas falhas que foram apontadas dentro da ação judicial e até agora nós não temos a resposta efetiva porque desses R$ 6,20, se nós tínhamos na ocasião produto similar no mercado em torno de R$ 2, R$ 3 no máximo. Doutor, se eu estou lembrando aqui agora, o senhor está falando, eu acho que é um assunto que todo mundo está na memória de todo mundo, isso virou assunto nacional. Você chegou a dar uma entrevista para o Fantástico com relação a isso? Rodrigo, a questão é a seguinte, né? A gente fica entristecido, né, por conta de que o Covid foi oportunismo por parte de diversos governantes, não só aqui na cidade de Guarulhos. Você sabe, gastou-se aí 40 milhões com o hospital de campanha, até um pouco mais. 37 milhões, né? de reais. Rio de Janeiro ocorreu isso, Santa Catarina ocorreu isso, outros estados ocorreram isso. E aí a questão da máscara virou uma matéria de interesse do Fantástico. Acabei dando uma entrevista até que rápida para esse jornalismo semanal da Rede Globo Televisão, falando exatamente dos 5.600% de diferença. Nossa então, a máscara custava 11 centavos no momento lá atrás, dezembro, janeiro, a prefeitura comprava essa máscara por 11 centavos. E aí, aproveitando que todo mundo estava em casa, com medo, escondido, o prefeito Guti comprou por R$ 6,20. Então, foi uma diferença de somente 5.600%. Houve, então, um interesse nacional e a matéria foi divulgada aí no Brasil todo, não só no Fantástico, como no G1, na Jovem Pan, a própria TV Bandeirantes também me entrevistou. Então, foi uma repercussão muito grande e isso não alegra, não alegra para a gente, né, Rodrigo? Porque eu queria que o prefeito comprovasse a comprovação dessas máscaras por R$ 1, R$ 1 e pouco, e sobrasse, de fato, R$ 1,5 milhão para investir em outras necessidades da saúde, mas não da forma que foi feito eu diria, de forma irresponsável. O interessante seria se Guarulhos, por exemplo, fosse referência nacional no tratamento à Covid-19, ou então no gasto pequeno para enfrentar a pandemia, mas não esse caso das máscaras. Eu acho que é um caso emblemático ainda. O prefeito Guti vai aí para sua reeleição, levando, a grosso modo, um linguajar bem popular, esse esqueleto no armário que uma hora ou outra tem que vir a público. Eu acho que qualquer governante sério tem que explicar isso, e até mesmo para ter a questão lá do certificado de idoneidade. Não, está tudo ok. Realmente, as máscaras lá, nesse momento, estavam custando caro. Agora, por exemplo, esse detalhe que o doutor acabou de falar, eu não sabia. Que a empresa é uma empresa que está fazendo a terceira venda. Que o sócio da empresa, por exemplo, o cara tem problemas fiscais. Que eu saiba, eu não sei muito, mas um pouquinho, para você fazer negócio com os entes públicos, qualquer ente federativo, seja ele municipal, estadual, federal, você tem que estar praticamente zerado, você não pode ter conta em nenhuma instância. Você quer mais um dado, Rodrigo? Esse jovem, ele foi empregado de uma transportadora na região do bairro do Tabuão, e aí, há cerca de 3 anos atrás, ele promoveu uma ação trabalhista cobrando direitos dessa empresa que ele trabalhou. Consegue entender como então, que um jovem... Um jovem próspero. E aí faz um negócio de 1.860.000 com o município de Guarulhos. É claro que não está crível de acreditar que tudo isso aí está certo. Existem falhas e quando tem falha o judiciário está aí para fazer o julgamento. Só para finalizar esse assunto, que é um assunto para a gente falar 1 hora sobre esse assunto. Sim. Eu cheguei a ler parte do processo, né, doutor? Tinham empresas lá já estabelecidas de renome que naquele momento declinaram porque não tinham condições de oferecer as máscaras. Exatamente. Aí me apareceu lá o gênio da lâmpada com 3 vendas e fez uma venda para Guarulhos, fez uma venda no estado do Rio, que também, se eu não me engano, está
sobre investigação Sim. judicial, ou Sim. seja, nós esperamos que esse assunto realmente seja o mais transparente possível. 18 horas e 24 minutos, Laércio Santos, vereador Laércio Santos, do DEM, é nosso entrevistado aqui hoje, e a gente pede para vocês já continuarem, né, já começaram a mandar um monte de mensagem aqui, continuem a mandar suas mensagens, que daqui a pouco o Mineiro para de falar e eu passo aqui, retransmito as mensagens de vocês para o vereador Laércio. Hoje é um mineiro e um paranaense, né? Paranaense com toda honra. Semana passada era mineiro com mineiro, hoje é mineiro e paranaense. Doutor, o senhor, nessas suas atividades de fiscalização, a gente sempre cobra aqui, né? Porque tem vereador aqui, rapaz, em Guarulhos, que o cara fala assim, pô, esse cara é multitudo. O que você faz? Não, eu faço tudo, eu planto bananeira, eu faço carpição de rua, mas não faz o que tem que ser feito, que é fiscalizar o executivo. E isso o senhor faz. Um outro assunto, esse passou um pouco batido aqui em Guarulhos, mas não passou da voz de Guarulhos, foi a questão do ISS. ISS, para alguns mais conhecido como ISSQN, né? Isso. ISSQN, que é o aumento de imposto sobre circulação de serviços, é isso mesmo? Exato. Me corrija, por favor, se eu estiver errado. Que em alguns casos, doutor, saltou de 2% para 5%. Eu conversei com o empresário semana passada, eu acho que ele dispensou cerca de 30 funcionários, porque ele não conseguiu equalizar essa nova dívida que chegou para ele. O prefeito Guti não tinha prometido lá atrás que não ia aumentar, muito ao contrário, ia cortar imposto da população? Eu não sei se você lembra, Rodrigo, do plano de governo do prefeito Guti. Dentre os diversos pontos que ele destacava na proposta quando ele foi candidato a prefeito pela primeira oportunidade, e está aí como prefeito, deveria estar executando o que ele prometeu lá atrás. Na proposta dele, ele procuraria equilibrar o ISS, equalizar para aqueles que já pagam, dar melhores condições na parte de recolhimento. O prefeito fez exatamente o contrário, ele esqueceu a proposta idealizada na campanha e simplesmente mandou um projeto de lei para a Câmara de forma assim a não discutir com os segmentos envolvidos e interessados, ele simplesmente aumentando muitas das alíquotas para até 5%, que é o limite previsto pela legislação federal. Eu verificando que aquilo era um absurdo e não tinha conexão com o então ex-vereador que defendia uma austeridade por parte do governo municipal, eu busquei mecanismos para discutir aquela situação, ingressei na justiça na oportunidade, deu bastante repercussão na cidade, porque eu obtive uma liminar, dando-me razão de que a forma que foi conduzido o encaminhamento do aumento do ISS por parte do prefeito estava irregular. Eu obtive liminar, obviamente que o prefeito esperneou, me criticou, quis jogar a fatura nas minhas costas e eu disse que não, que caberia a ele sim. O prefeito Guti deveria ter, com seus agentes de fiscalização, com as suas secretarias, procurar cadastrar aqueles que de fato estão na marginalidade, ou seja, aqueles que não recolhem ISS, aqueles que não contribuem com o Tesouro Municipal. Como a gente hoje, Rodrigo, se depara com uma cidade totalmente poluída do ponto de vista de publicidade e não existe nenhuma fiscalização por parte do governo Guti. Então o governo Guti simplesmente ele achou que era mais fácil, isso é para quem não tem capacidade de trabalhar, seria mais fácil simplesmente alterar as alíquotas. E assim foi feito, contra a minha vontade, porque eu entrei na justiça, obtive liminar, o prefeito recorreu e a questão foi parar nos tribunais e o tribunal lá acabou decidindo de que, como a questão poderia causar um impacto nas finanças públicas, acabou, de certa forma, a meu ver, atropelando o regimento da Câmara Municipal e acabou mantendo o aumento do ISS. Então, eu volto a dizer, eu fiz a minha parte como legislador, como advogado, por entender que a questão estava errada da forma que se processou, e fica aprovado aí que o prefeito, mais um dos itens do plano de governo dele, Rodrigo, que ele não conseguiu cumprir. Ô, doutor, um leigo como eu, por exemplo, mas o doutor aumentou de 2 para 5, mas para algumas empresas pode tornar inviável a sequência do trabalho dela, né? É muito simples você pegar o número ali, pura e simplesmente, mas o que? É um aumento de 150%? Eu sou ruim de matemática, acho que é isso. Depende da atividade, dependendo da atividade, sim. Ele afetou, por exemplo, algumas agências estabelecidas na cidade, as agências de emprego, e que da forma que ele colocou o aumento lá, de fato atingiria até 200%, porque o formato de cálculo está errado. Houve bastante discussão, mas o governo não cedeu. E hoje as empresas que desse segmento, algumas saíram da cidade e as que estão na cidade estão aí discutindo na justiça, buscando liminar e tudo mais. Infelizmente,
o prefeito errou, a meu ver, porque o prefeito, Rodrigo, eu tenho que atrair as empresas e criar facilidade, atrair mais negócios para a cidade, e não simplesmente falar, ou é isso e ponto final. E foi o que aconteceu. Foi uma imposição, não foi discutido com o setor amplamente. Setor nenhum discutiu. Ele caberia assim. Se eu fosse prefeito, na posição dele, eu buscaria exemplo em outras cidades. As outras cidades, onde está o equilíbrio? Aquela cidade está equilibrada, então eu tenho que equilibrar de tal forma. Mas não simplesmente eu aproveitar o mecanismo da legislação federal e aumentar para 5%. Para quem está nos assistindo, o ISS você tem um mínimo de 2 e o máximo de 5. Então, os municípios eles têm liberdade para fixar este percentual aí, sem ter que atropelar a legislação federal. Ocorre que algumas atividades na cidade, elas não têm um faturamento considerável. Então, os 2% ou 5% da forma que foi colocada prejudicou o segmento. Nós tivemos algumas empresas que, de fato, saíram, foram para o Arujá, foram para Itaquaquecetuba e assim por diante. Então, a cidade perde. Eu não vi vantagem nisso, porque eu te pergunto, qual foi o retorno que nós tivemos com esse plus do ISS que o prefeito aumentou na cidade? Nenhum. Da mesma forma que é a questão, Rodrigo, da transposição dos servidores. O que isso trouxe de saúde financeira para a cidade até agora? Não, porque não existe eficiência na gestão dos recursos públicos por parte do prefeito municipal. E no caso do regime próprio, especialistas falam que daqui a 15, 20 anos vai estourar. A cidade pagará e pagará caro. Vai estourar. Porque vai faltar, de repente, servidor vai se aposentar e não vai ter dinheiro para receber. Peraí, quando o senhor fala que o ISS tem que oscilar de 2 até 5, o prefeito Guti mandou um projeto para a Câmara para isentar de ISS as empresas de ônibus. Então aquilo é inconstitucional, nem passa. Está tramitando, se eu não me engano. Existem algumas exceções. Existem algumas exceções. Ali foi um absurdo, Rodrigo. Ali foi um absurdo, sabe por quê? Ano de eleição não pode, Rodrigo, nós tratarmos dessa matéria. Matéria tributária? Matéria que você cria benesses para o segmento de um modo geral, seja para diminuir impostos ou conceder algum favor. Eu só estava esperando o trâmite da matéria, porque se de fato ela avançasse, eu iria judicializar, porque é ilegal. Inclusive, os Ministérios Públicos do Estado de São Paulo oficiou as câmaras municipais, oficiou a todas as prefeituras, alertando desta eventual manobra. Mas o prefeito, me parece que esteve mal assessorado e encaminhou esse projeto mesmo ao arrepio da lei. No entanto, a Câmara Municipal não enfrentou essa matéria, não votou. Eu acredito que o prefeito já deva ter retirado esse projeto, porque nós não poderíamos ter votado notadamente neste ano. Se ele tinha algum compromisso com as empresas de ônibus, algo dessa natureza, eu não sei, mas de todo modo a Câmara Municipal não poderia ser conivente e neste caso não foi. Que bom. Doutor, o prefeito Guti, seus principais discursos é que ele congelou o IPTU e até está pretendendo agora diminuir o IPTU. Será que está havendo uma compensação com o ISS? Eu acredito que ele procurou fazer essa compensação buscando agregar um valor maior no ISS. É um outro absurdo, né? Porque o IPTU ele é injusto na cidade. Não adianta ele falar que simplesmente congelou o IPTU, porque nós temos aí questões jurídicas que diz que o prefeito não pode fazer festa com chapéu alheio. A tabela genérica de IPTU ela precisa ser vista e revista periodicamente. Esse é um problema que o prefeito Guti vai enfrentar, principalmente nos tribunais, a questão do IPTU. Volto a dizer, ninguém pode fazer festa com chapéu alheio. E ele fez política com esta situação, quando, na verdade, a questão do IPTU teria que ser enfrentada na Câmara. A gente sabe, Rodrigo, que tem região da cidade de Guarulhos que está pagando muito IPTU. E tem região que não está pagando. Então, precisa ter um equilíbrio nessa situação, onde todos pagam, mas paguem menos. Da forma que o IPTU foi aprovado em 2012, na época do ex-prefeito Sebastião Almeida, ele ficou injusto. E até hoje essa injustiça continua a haver. Agora, dizer que congelou o IPTU por si só, você vai ver, em algum momento futuro, essa conta vai ser colocada no bolso da população. É verdade, o senhor tratou muito bem. Essa planta genérica de valores, ela tem que ser revista periodicamente. 2012, né, que o Almeida 2012, foi aquela bagunça na cidade e tal. O prefeito Guti
vai protelar, mas uma hora ele vai ter que, como a gente fala lá em Minas, meter a mão na cumbuca. E aí vai sobrar para todos os guarulhenses. 18 horas e 34 minutos, vereador Laércio Santos, nosso entrevistado hoje, falando sobre diversos assuntos aqui. Eu estou tentando levar, porque o doutor Laércio, ele tem conhecimento do negócio. Eu estou falando aqui jornalisticamente, tá? Estou aprendendo. O homem conhece dos assuntos a fundo, ainda mais quando trata de matéria tributária, essas coisas todas. Falando em matéria tributária, doutor, é um assunto que, para mim, até hoje, não está bem resolvido, não está bem explicado. Eu sei também que o senhor já mexeu com isso, que é relacionado à dívida da cidade de Guarulhos. Eu lembro que há um ano e meio, 2 anos atrás, o senhor fez vídeo, o senhor soltou material, que a dívida não era de 7,4 bilhões, como o Guti apregoa. Eu até peguei um material com o senhor na época e realmente está constatado. Os documentos da própria prefeitura de 2017, né? Início de 2018, isso. Eles constam lá que a dívida é de 4,2. O senhor chegou a usar um termo, se eu não me engano, que não era estelionato, que o Guti estava tentando ludibriar a população. Mas como é que é isso, doutor? É assim mesmo? O prefeito vai lá e fala, está devendo 10 milhões, 10 bilhões, e está usando isso no material de campanha. Olha, eu vou falar para você, Rodrigo, eu estou no meu mandato, eu estou há 8 anos acompanhando a vida pública enquanto vereador, e não é a primeira vez que eu vejo a atitude do prefeito Guti querendo induzir a população a erro. Por isso, entre aspas, o termo ludibriar, querendo enganar, querendo utilizar do recurso público, e eu falo que ele utilizou do recurso público, da verba de comunicação da cidade, para mentir para a população. Porque a dívida da cidade nunca foi 7,5 bi, muito menos 8 bilhões. Até porque se a dívida da cidade fosse esse número, a cidade sequer poderia contrair mais empréstimo. Você tem um limite de endividamento, a cidade de São Paulo, a cidade de Guarulhos e qualquer outra cidade, existe um limite de endividamento que você pode avançar. Eu não tenho esse percentual aqui agora, mas posso levantar. A dívida da cidade sempre foi, a dívida consolidada, a soma da dívida foi em torno de 4,2 bilhões, sendo certo, Rodrigo, que desta dívida, em torno de 3 bi, 2,8 bi, é a dívida que havia com o SAI e que não está paga. Essa dívida nós estamos pagando, vocês podem verificar que a conta de água de vocês aí, a minha, todos nós aumentou e aumentou muito. Então não existe almoço ou janta de graça. Essa dívida do SAI foi escalonada com a Sabesp por longos meses. Só rapidinho, desculpa até cortar o seu raciocínio. Então, se amanhã a Sabesp falar assim, eu não quero mais Guarulhos, a dívida volta? Volta. Mas eu entendi que a gente não devia mais nada para a Sabesp. Não, volta com eventuais compensações do que foi amortizado até aqui. Então é uma coisa. O prefeito Guti, a grosso modo, para nós que somos pobres aí, ele parcelou a dívida. Parcelou. A grosso modo. Parcelou, jogou lá no cartão de crédito a perder de vista. Exatamente. Então tá explicado. A dívida da cidade é 1,5 bi. É 1,5 bi. Inclusive, eu tenho documentos dentro da Câmara Municipal, Rodrigo, que prova isso. Em qual circunstância? Quando o prefeito, em dezembro passado, encaminhou um projeto de lei pedindo autorização para contrair lá os 96 milhões de dólares para tratar da obra do Bacrivu, lá no projeto de lei está documentado que a dívida da cidade é 1,5 bi. Por que então, esse discurso, vereador? É porque ele quer discursar para as pessoas que não têm conhecimento e quer enganar a população. Então nós não podemos aceitar. Eu, Laércio Santos de Oliveira, não aceitei. Fui o único vereador dentro da Câmara Municipal que levantei essa questão. Até fiquei abismado que os meus colegas, meus pares lá do Partido dos Trabalhadores, que estiveram no governo e acompanharam toda essa situação quando era o governo, não levantaram essa situação. Eu fiquei encafifado, como fala o caipira que eu vim da roça, eu fiquei encafifado, falei, eu vou fazer um requerimento, porque eu não estou entendendo essa dívida de 7,5 bi, porque o Guti aumentou. Ele aumentou, né? Porque não existe. E aí veio o documento formal comprovando esta situação. Fui falar com o secretário de Fazenda. E ele falou o quê? Que eu estou certo na análise técnica. Entendeu? Só que você sabe, os funcionários que trabalham com o prefeito, os secretários, sequer muitos deles podem dar entrevista e muito mais reconhecer de público uma situação dessa natureza. Mas o requerimento é um documento oficial que o vereador pode questionar o prefeito e o prefeito foi obrigado a responder por intermédio dos seus secretários e a informação tá comigo, você teve acesso, onde a dívida da cidade, pessoal, nunca foi 7,5 bi. A dívida da cidade de Guarulhos hoje é em torno de 1,5 bi.
que é um valor super aceitável para uma cidade Sim. com o PIB que Sim, Guarulhos tem. exato. Agora, chama a atenção, é o prefeito Guti, eu sempre falo aqui, sempre chamo, o doutor aqui lembrou do então vereador, eu adorava o vereador Guti, viu? Eu gostava muito do vereador Guti, um vereador inquieto no sentido de questionar, de querer sempre buscar a verdade, mas aquele Guti, ele ficou lá no dia 31 de janeiro de 2016. Porque no dia 1º de janeiro de 2017 entrou outro Guti, um Guti que simplesmente tenta maquiar. Isso que o vereador está falando aqui, nós já trouxemos como matéria na Voz de Guarulhos, no material do vereador no site, estava olhando lá, tem isso também. Na minha opinião, é muito grave. Por quê? Um dos materiais de campanha do prefeito Guti trata disso. Primeira coisa lá, pagamos uma dívida de 7,4 bi. Para mim, então, tem duas inconsistências. Primeiro, provado, não por eu falar, o doutor falar, por documentos da prefeitura, que a dívida não existe dívida de 4 bi. Existia uma dívida de. Não existe dívida de 7 bi, perdão, 7,4 bi. Existia uma de 4,8 bi. E não pagou nada. Simplesmente foi lá e parcelou a perder de vista. A Sabesp vai ganhar dinheiro pra caramba em Guarulhos, prestando um serviço de qualidade ruim, me desculpem hoje. Hoje a Sabesp presta um serviço de qualidade ruim. Vocês viram aí no sábado, o pessoal lá, não sei se você chegou a ver até um vídeo circulando, vereador, eu vi. lá no Sítio São Francisco. As pessoas 6 dias sem água. O Valdemir da Sabesp entrou comigo lá, me mandou uma mensagem, falou que lá é irregular. Mas desculpa, Valdemir. Eu te adoro, você é uma pessoa bacana. Mas então, se a pessoa mora num lugar irregular, eu vou deixar ela sem água, eu vou deixar o barraco dela cair. Não. Tem que se buscar alternativas jurídicas, mas aí sociais para resolver. Aí que está, Rodrigo. Quando foi para transferir os direitos do SAI para a Sabesp, eu votei contra. E eu votei contra porque tinha 10 itens lá que não dava segurança para toda a população guarulhense. Dentre os quais, Rodrigo, tinha um ponto lá no projeto de lei. Isso, quem quiser pode pegar o texto da lei que passou o SAI para a Sabesp. E dentro dos pontos lá, tem um lá que diz que a Sabesp escolheria ou escolherá os locais onde ela irá abastecer a água. Aqueles locais que não for do interesse comercial da Sabesp, cabe à prefeitura. Pera, mas não é tudo, não? Não, tá lá. Ela tem a prerrogativa de escolher os pontos onde ela iria atuar. Então, hoje está a resposta aí com base na fala do Valdemir que você acabou de dizer. A Sabesp está escolhendo os pontos de interesse comercial. Isso é muito ruim para a cidade. E é ruim principalmente para aquelas pessoas mais sofridas, que a gente brinca que a gente é pobre, então a gente ainda tem condições de ir lá comprar uma água mineral, às vezes ali. Era aquelas pessoas que estavam 6 dias sem água e não tinham solução. 18h42, o entrevistado hoje é o vereador Laércio Santos, vereador pelo DEM, que está também, evidentemente, aí buscando a sua reeleição. Vereador, acabei falando muito, vamos fazer uns 5 minutinhos aqui. Como é que o senhor tem a projeção aí, caso aconteça um próximo mandato? Como é que vai ser o Laércio Santos? Rodrigo, vai ser a mesma coisa, vamos continuar fiscalizando e vendo o que está errado na cidade? O que o senhor propõe para a população? Rodrigo, eu disputei já 4 eleições, 3 eleições, aliás, estou disputando a 4ª, sendo que eu estou no 2º mandato. Meu primeiro mandato foi focado no pedido de providência executiva, naquela fiscalização mais simples. Esse 2º mandato eu tenho focado mais na fiscalização efetiva dos contratos, dos valores mais, vamos dizer assim, de maior vulto para o interesse da cidade, e vou continuar focando da mesma forma, seja pela cobrança das melhorias das mais simples ou das mais robustas possível, como também não vou abrir mão nessa próxima legislatura, se eu vier a ser contemplado pela população, vou focar a fiscalização, que eu acho que é o papel principal do vereador. Ele tem que fiscalizar os atos do executivo sem dó. Ele tem que fiscalizar porque o dinheiro público não é igual ao dinheiro privado, dinheiro particular, e a cidade de Guarulhos precisa ter um pouco mais de moralidade com a coisa pública e não ser extensão da casa de muitos gestores públicos, como vem ocorrendo aí no dia a dia. Então, eu pretendo sim, se for contemplado, repito, como vereador na próxima legislatura, o meu mandato será focado especificamente na fiscalização, além da cobrança, fiscalização e, obviamente, que aquelas medidas de convivência, uma proposta de lei que traga conforto da população, eu vou fazer, mas leis que tenha conteúdo. Eu não sou
da linha que apresenta um projeto de lei só para ter quantidades de propostas e, às vezes, propostas que não têm o mínimo de aceitação pelo direito, vamos assim dizer. O senhor me desculpa, doutor, eu sou meio assim mesmo, eu sou muito convencional, não. Eu tive que rir quando o vereador falou em proposta. Eu vi não uma proposta, eu vi um requerimento do vereador hoje que era varrição de rua. E o vereador distribuiu isso de casa em casa. Vamos ter vergonha na cara. Vereador, precisa varrer uma rua, liga para Proguaru. Liga para alguém lá, preciso que varra a rua lá que está suja. Agora, faz um requerimento, varrição de rua. Em época de campanha, fica distribuindo na casa. Vereador, foi até bom lembrar desse assunto. A população acabou criando uma animosidade muito grande com o político. Eu falo que aqui na Câmara de Guarulhos tem uns 10 ali bons e tem um monte de dominhoco. Mas o senhor, por exemplo, fala assim, rapaz, eu sou um vereador atuante, eu trabalho, eu brigo, não vou brigar o seu jogo, eu trabalho, eu brigo. Como é que é a sua aceitação com a população, vereador? O senhor sente que realmente há esse político? Não, a população entende quem realmente faz um trabalho decente. Rodrigo, eu vou falar para você, eu não tenho muita crítica por parte da população, não, com toda a modéstia à parte. Raras as críticas e quando ocorre são críticas às vezes infundadas, sem menor conteúdo e que às vezes eu vou para o embate, discussão com aquela pessoa que está tecendo algumas críticas e acaba até reconsiderando. Ou seja, eu tenho que para mim que a trajetória da forma que eu venho conduzindo o meu mandato, ela está certa, ela está correta. Haja vista aí as minhas 2 últimas eleições, onde eu tive eleição sempre crescente, 50% de voto relativa ao pleito anterior. Então, eu estou de cabeça tranquila, conduzindo o meu trabalho desse modo e deixar bem claro, repito, sempre que me é oportuno, que eu não sou inimigo de nenhum agente político da nossa cidade. A única coisa é que nós temos divergência. Nós não somos inimigos, todos nós comungamos por uma cidade melhor. Mas eu tenho para mim que a forma que eu conduzo o caminho, a forma que eu vejo, ela é mais producente do que a forma que alguns que hoje estão na máquina pública e conduzem da forma que eles acham que deve. A meu ver, tem um outro formato mais enxuto, um outro formato mais qualitativo. Você não basta ter quantidade, você precisa ter qualidade, que é o que está faltando na cidade de Guarulhos, na gestão. Tem quantidade sem qualidade. Sabe o que eu vou falar para o senhor, só para a gente terminar esse assunto? Eu estou achando que tem muitas pessoas que vão para ali para arrumar um emprego, vereador. Sim, bastante. Não vão para lá para servir a população. Eu já falei. Quer arrumar emprego, meu amigo? Carteirinha debaixo do braço e vem aqui para a rua João Gonçalves. Tem um monte de agência. Bom, aquelas que não fecharam por causa do ISS. Exatamente. Tem um monte ali. Vereador, nós vamos entrar aqui nas perguntas dos internados. Eu tenho que falar de um assunto super importante aqui. Eu tenho certeza também que o senhor vai querer comentar. Eu acabei de receber aqui a mensagem do Décio Pompeu, lá do G7 News. O Décio está com mais um material, aquela denúncia que ele está fazendo aí. Parece que o denunciante nem está mais em São Paulo por causa da questão de segurança e integridade física, com relação aí a uma suposta manobra, uma suposta tentativa de intervenção ou de modificação, ou a palavra que vocês queiram aí, na eleição aqui de Guarulhos. Para quem não lembra, vou fazer um apanhado rapidinho. Um vídeo, esse rapaz diz que foi procurado pelo secretário de governo americano e ofereceram para ele R$300 mil para que ele produzisse material contra a candidata do PSDB, a Fran Correia. Esse rapaz falou que tem provas e, segundo a informação, teve até que sair da cidade por questão de segurança. E o Décio Pompeu acabou de me falar que chegou mais um documento desse rapaz, não com o americano, viu? Não com o americano, com outro secretário e um assessor desse secretário, um assessor chato pra caramba, um mala que fica nas redes sociais. Parece que é algo mais contundente, ou seja, aquilo ali não é fake news, igual tentam falar aí. Não, parece que a situação é até mais séria. Não sei se o senhor quer comentar isso. E num momento, né, o vereador, veio à tona esse assunto, quando o Brasil debatia o caso daquela menina Ferrer lá no Rio Grande do Sul, né? A violência contra a mulher. E casou que aqui também acaba não sendo, acaba sendo uma violência contra a candidata do PSDB. Mas independente disso, que fosse contra qualquer outro candidato, é inadmissível do processo eleitoral. Rodrigo, não é a primeira vez que a nossa candidata Fran Correia é perseguida politicamente na cidade. Eu mesmo já usei de público, e você acompanhou na tribuna da Câmara Municipal, quando o ser feminino foi, vamos dizer assim, violentado do ponto de vista do verbo, sobre a questão da pré-campanha lá atrás. E agora a gente vivencia um momento mais contundente ainda, uns absurdos dessa natureza, que se tiver propriedade científica a gravação,
eu tenho para mim que isso precisa ser levado para o Ministério Público, para as delegacias de polícia, para todos os meios de investigação, porque a gente não pode vivenciar uma cidade de Guarulhos, a 8ª, 10ª cidade do país, como se fosse a chamada cidade de Sucupira, como eu já falei na tribuna da Câmara Municipal. Nós precisamos engrandecer o nome da cidade e não colocar o nome da cidade sempre nas páginas policiais por conta dessa atitude, para mim, sem o mínimo de escrúpulo. O americano é meu amigo, tenho vivência política com ele, mas esse tipo de atitude nós não podemos aceitar e eu repudio isso aí veementemente em nome do democrata. Nós não podemos aceitar e temos que levar até as últimas consequências, porque a disputa política, a divergência, ela há que existir, mas no âmbito dessa forma aí, de forma rasteira, não dá para aceitar, e eu tenho para mim que toda e qualquer denúncia dessa natureza precisa vir a público. Eu, particularmente, só para finalizar esse assunto, eu não consigo entender o porquê. Se fosse contra o PT, eu não aprovaria, mas eu até entenderia. Não, o PT está ali em primeiro, tá bem. Agora, contra a Fran, não tem lógica. Não tem lógica, porque o próprio pessoal do governo fala assim, não, a Fran não chega e tal. Mas por que você vai tentar desqualificar um adversário que, segundo o governo, é fraco? Ou será que as informações que nós temos, ou será que as pesquisas que nós temos acesso não estão dizendo a realidade? Está muito estranho. Pessoal, 18 horas e 50 minutos, vocês me desculpem, mineiro e paranaense. Pô, paranaense também fala, vocês falam que só mineiro que fala muito, paranaense também fala. Vamos ver quem está nos acompanhando aqui, que acho que é a parte mais, tenho certeza, é a parte mais importante da nossa live. Amaral do Cabo Sul, obrigado Amaral. O Ezequiel Araújo, o João Souza, o Simões Pereira. Eu vou pular algumas pessoas aqui, vocês me desculpem, tá? Que eu vou tentar chegar nas perguntas, que eu acho que é interessante o vereador aqui participar. O Leandro Paulino, da Pipi, boa noite, Rodrigo, doutor Laércio Santos. Obrigado, Leandro. A Ellen Rubi, a moça de Caxias do Sul, sempre nos acompanhando. Obrigado, Ellen. A Fê Cachorreira, mandando boa noite pra gente. Obrigado, Fê. O Aloysio Marcolino, a Cris Tomás, um abraço, Cris Tomás. O Juliano Escatena também está aqui com a gente. A Rita Aires do Cabo Sul, mandando boa noite pra gente. Boa noite, Rita. A Suelen Costa também, mandando boa noite aqui para mim e para o senhor, doutor. Obrigado, Suelen. Obrigado, Suelen. O Gustavo Braga, boa noite, doutor Lécio Santos. Obrigado, Gustavo. O Gerry Adriane, boa noite, Rodrigo. Boa noite, o povo de Guarulhos. Obrigado. Professora Wanda Rosa também sempre nos acompanhando. Obrigado, professora. O Victor Teixeira, boa noite, doutor Laércio e companhia. Obrigado, Victor. Boa noite, Victor. O Baixinho da Quadra também está nos acompanhando. Obrigado, Baixinho. Se Deus quiser, em breve as suas atividades, não só a sua, mas a de diversas outras segmentos retornarão. Porque tem gente sofrendo pra caramba, né, doutor? Demais. Essa pandemia aí, ela realmente... o Gil Marcos Pereira também está com a gente, a Valdete Rocha, o João Vitor Reis... a Rita fala que as ruas da chácara do Cabo Sul estão calçadas. 16 anos pisando do asfalto que ela fala é terra. Que bom, né? Eu acho que o prefeito Guto, pelo menos isso tinha que fazer, Rita. Era uma discussão, acho que era uma briga que a gente sempre falava aqui na Voz de Guarulhos, vários vereadores também brigavam, que era exatamente tentar aí fazer o calçamento ou a pavimentação de ruas de Guarulhos. Se eu não me engano, teve uma comissão de estudo na Câmara que apontou quase 500 ruas de asfalto na cidade. Não dá para nós vivermos numa cidade tão grande e tão bem financeiramente e simplesmente as pessoas pisando no barro, na terra. O Zé Damião, boa noite, Rodrigo de Souza, o amigão das ruas estagiários. Está muito bem acompanhado com o doutor Laércio. Obrigado, irmão Damião. Quem está mais aqui? A Cláudia Guimarães. Boa noite, Rodrigo, e a todos da Voz de Guarulhos. Obrigado, Cláudia. O Osni Galdino, que também não representa o funcionalismo público. Boa noite, Rodrigo Souza e doutor Laércio Sandes. Estamos na escuta. Obrigado, Osni. Suelen Costa também mandando boa noite. A Fran Carlota, né? A Correia, né? A Carlota. Vamos para cima. A Rita Ares, muito grata ao pessoal do SEMEC da rua Dona Antônia. Hoje fui levar a nossa Chiquinha, consulta cardiológica, 10, parabéns. Acho que isso é importante dos vereadores fiscalizarem, né? Se o vereador fiscaliza, a população vai ter serviço público de qualidade. Sempre, todos ganham, né? Todos ganham. O Alex Santos está com a gente também, obrigado. Alex, o Tião Tomás, obrigado, Tião. A Benedita Aparecida também, a Cristiana Pereira fala, doutor Laércio Santos, estamos com você.
A Mari Castro também, fala que está aqui, ó. Doutor Laércio, estamos junto. A Claudinha Graciano, boa noite. O único vereador que fiscaliza realmente, o prefeito, doutor Laércio Santos, um homem digno de estar no legislativo. Parabéns, minha família está contigo. Você nos representa rumo à vitória. A Sandra Regina Gama falando que é realmente uma vergonha mesmo. Deve ser alguma coisa que nós falamos aqui. Obrigado. Sim. Obrigado, Sandra. O Gerry Adriano, dos atuais vereadores, o doutor Laércio Santos é um bom. Votou contra o cheque em branco. Rapaz, esse negócio também até hoje está dando o que falar. Até hoje. A conta vai ficar para o próximo. Que assunto maluco esse negócio, hein? A denúncia das máscaras de 6,20. Enfim, ao meu ver, segundo o Gerry, o único vereador que se salva da velha política. Esse negócio de velha política também. O governo Guti ou a campanha Guti implantou esse negócio de nova política. Ficou ruim, Isso não existe, né? Isso não existe. E não conseguiram colocar em prática. Na verdade, estão colocando o que há de pior da velha. A Maria de Luz de Sendas está nos acompanhando, obrigado. O Eric Luiz mandando boa noite para todos. A Silvana Araújo, doutor Laércio, confiamos em sua gestão. O Alexandre fala que a família dele aqui é Laércio Sandes, ó. A Mara Lúcia, parabéns, doutor Laércio. A Rita Ares fala que ninguém pode fazer ou deixar de fazer o que não estiver em lei. Tá certo, Rita, acho que eu consegui entender. A Maria Lúcia, contagem regressiva, falta pouco. O coração dá uma apertadinha, doutor? 5 dias, 3 dias? Ansiedade. Dá aquela acelerada? Sexta-feira para adiante é pior. Rapaz, não dorme, fica andando a noite toda, insônia. É difícil. E isso, gente... muito café. É uma brincadeira que eu faço aqui, assim, e a gente converso muito com político e todos têm essa mesma sensação. E isso afeta também a família, que a família acaba se envolvendo diretamente, né, em todo o processo. A Simone Silva também mandando boa noite para a gente. A Maria de Lourdes. Boa noite, Rodrigo. Qual é a notícia boa de hoje? A boa. Eu estou tentando, Maria. O prefeito Guti vai depositar aí a primeira parcela do 13º do funcionalismo. Ele falou ontem numa live lá, e eu confirmei hoje, só que a informação que me chegou, e não é fake news não, tá? Tem muita gente que fala que é fake news, veio de um secretário do governo, não foi eu que inventei não. Parece que era para agradar os servidores públicos, espero que tenha agradado. A Mara aqui falando para votar no doutor Laércio. O João Dário, gostaria de saber o que o vereador acha desse descaso com a saúde de Guarulhos. Mesmo, ele está falando do HMU, ele fala, mesmo com um contrato de 381 milhões de reais. Vergonhoso, né? Vergonhoso, principalmente que quando nós temos o dirigente dessa OS que está preso. Se o prefeito tivesse um pouco mais de equilíbrio jurídico, deveria já ter rompido esse contrato. Além aqui, o João aqui ele até complementa, doutor, nós tivemos outros contratos também bem polêmicos, G7 News publicou alguns recentemente, nós aqui na Voz de Guarulhos também, por exemplo, uma compra de mussarela palito no valor de R$1.200.000. Posteriormente também lá, pernil no valor de 200. Não que as nossas crianças não mereçam até comer do bom e do melhor, mas num período que as escolas estão em recesso, fechadas. Sou um pouco estranho, né? Não justifica, né? Não justifica. A Mara Lúcia fala, doutor Laércio, por favor, investe na saúde e na educação. O senhor tem que ir lá e cobrar o prefeito, porque nesse caso, né, Vera, é responsabilidade do executivo. Vamos lá, o Romildo Félix também está com a gente. A Claudinha Graciano, Guarulhos precisa de você, nós estamos pedindo socorro nas UBSs que não conseguem uma consulta. Mas o doutor Zé Mário, secretário de Saúde, falou que o problema estava quase solucionado, que o pessoal estava sendo bem atendido. Tem lá aquele celular lá que marca a consulta de casa. Infelizmente o secretário de Saúde está mal informado, né? Porque o que a gente tem de relatos de pessoas que estão tentando viabilizar o exame médico e a consulta e não estão conseguindo, está aumentando, viu, Rodrigo? Tem aumentado bastante. Não, terrível. E eu vou ser sincero para vocês, eu falo aqui, não tem problema, minha voz agora não tem problema. Eu gostava muito do Zé Mário, gosto dele como médico, muito competente. Agora, como secretário de saúde, vocês vão me desculpar, O João Dário aqui, ó, quando começa a falar em contrato, ele fala, comenta sobre a tenda de 40 milhões. Aqui já o Gustavo, por exemplo, ele fala de um contrato que foi pago aí para a empresa Meng Engenharia para pintar faixas de ônibus, pintar faixas de pedestre. E não pinta em todo lugar não, né? Porque na periferia o cara tem que ser guerreiro para atravessar determinados pontos, né, doutor? É a escolha do... Mas quem está aqui, o Alexandre também, minha família ama o Laércio, a Mariana Estevam está assistindo com a gente, o Gerry Adriano fala que o Guti nunca mais. O Tradeton Barbershop, acho que é isso mesmo. E o Wilson, esposa Virgínia, do Tabuão. Obrigado, Wilson.
Mas quem está aqui? A Mariana Silva e o Alexandre de novo está aqui. Obrigado, Alexandre. O João Dário fala que Guarulhos está simplesmente largado. 19 horas, hoje eu vou fechar no horário, que o vereador tem uns compromissos, eu também tenho que fazer alguma coisa. A gente está correndo para fechar o jornal Voz de Guarulhos, que tem jornal aí na próxima quinta-feira. Vereador, em primeiro lugar, eu quero agradecer o senhor por ter tirado um pouquinho do seu tempo. A gente sabe que além de cuidar do seu escritório, o senhor tem cuida do escritório, cuida do mandato, ainda está no processo de reeleição. É muito atarefado, o senhor conseguiu um tempinho aí, uma horinha na sua agenda para vir aqui falar com a gente. Em primeiro lugar, obrigado por ter vindo, muito boa sorte nessa sua caminhada aí, na busca por retornar à Câmara Municipal. E o que o senhor poderia falar para os nossos internautas aí, para o que eles podem esperar do vereador Laércio Santos, caso ele continue mais 4 anos na Câmara Municipal de Guarulhos? Rodrigo, eu agradeço a oportunidade e o espaço. É sempre bom a gente trazer informações, dialogar com a população e passar conhecimento. O que eu diria para você e para o seu público, que se o Laércio vier a continuar e ser reeleito por mais 4 anos, o mandato vai ser tal qual ou mais que esse que está por findar daqui a 50 e poucos dias, onde eu exerci um mandato de cobrança, de fiscalização, onde a gente objetiva deixar um legado para a cidade, um legado de coerência, de responsabilidade e, acima de tudo, respeito ao munícipe e respeito ao dinheiro público. É isso que eu pretendo estar desenvolvendo continuamente. Agradeço a oportunidade e espero Deus estar aqui com você dentro de em breve, se for o caso, reeleito. Por favor, desejo boa sorte aí. Realmente a gente sabe que eu faço muitas críticas aos políticos e a minha função como jornalista é essa, mas não criticando pessoas, mas às vezes criticando o modo que aquela pessoa trabalha como agente público. A gente sabe que não é fácil você exercer a função de vereador. Eu tenho total ciência, não sou aqui nenhum inescrupuloso. Não é fácil ser vereador, muito pelo contrário. Você tira um pouco da sua vida para se doar para a população. O vereador que trabalha é assim, tá? Os do Mioco, não. O vereador que trabalha, mas o vereador do Laércio poderia tranquilamente estar cuidando lá do escritório dele e vida que toca, ajudando as pessoas, mas não, preferiu seguir esse caminho, que é um caminho muito difícil. Por isso, pessoal, a gente sempre fala aqui, eu vou repetir até na sexta-feira, tenha consciência na hora de votar. Analise o passado do seu candidato, analise o que esse candidato realmente fez para a cidade de Guarulhos, o que ele pretende fazer. É perceptível, a gente conhece quem realmente quer trabalhar pela cidade, ou quem é aventureiro, que só quer um emprego, ou então ter lá 500, 600 votos, para conseguir uma boquinha na próxima gestão. É fácil a gente reconhecer esse tipo de pessoa. Então, vamos ter consciência. A única arma para mudar o país, mudar a cidade começando, é o voto. E nós temos total controle dessa arma. Então, depois não adianta votar errado e ficar 4 anos reclamando, eu não tive sorte. Não. A boa escolha, depende única e exclusivamente de você. Obrigado, vereador Dr. Laércio Santos. Obrigado a todos vocês. E eu volto amanhã às 18 horas. Tchau. Até lá.